Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho Semanal do Lar Ismael. Que Jesus possa envolver a cada um de vocês e os seus lares em muita luz, paz e alegria. Estamos muito felizes em iniciarmos mais um programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael, sobre a coordenação do facilitador Irandi Protásio. Antes de começar, um recado muito importante. Aqueles que quiserem, coloquem um copo d'água ou uma garrafa para ser fluidificada pelos amigos espirituais. A água do copo vocês devem tomar ao final do nosso evangelho, e o da garrafa, tomem apenas um copinho todos os dias. Dando início ao nosso evangelho de hoje, nossa equipe está formada por Nádia. Boa noite. Denise. Boa noite. Ana Torres. Boa noite. Socorro. Boa noite, pessoal. Meire. Boa noite. E Irandi. Boa noite. Bem, vamos convidar agora nossa irmã Socorro, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Socorro, é com você. Nossa mensagem de harmonização hoje está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem 28, que diz assim: E os fins, mas nem todas as coisas edificam. Essa mensagem está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Sempre existiram homens indefiníveis, que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Com essa mensagem tão importante, vamos pedir permissão, o apoio espiritual, a equipe espiritual que neste momento está nos ajudando nesse evangelho. Senhor, pedimos permissão, Senhor, para dar continuidade a esse estudo tão importante, esse estudo semanal. Fica conosco, nos mostra sempre o caminho edificante, para que possamos entender que tudo aquilo que construímos precisa, sim, ter um valor espiritual. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada sempre. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Socorro. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Nádia, que fará, junto com a equipe desta noite, a explanação do Evangelho. Nádia,
É com você. Boa noite, queridos irmãos. Hoje abordaremos o tema capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 4, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirmos, têm duas fontes bem diversas. O que é importante distinguir? Umas têm sua causa na vida presente, outras além desta vida. Boa noite, pessoal. Clareando melhor essa passagem do Evangelho, como já foi dito por Allan Kardec, as vicissitudes, ou seja, os altos e baixos da vida, as transformações, as mudanças, sejam elas boas ou ruins, elas são as causas atuais das nossas aflições. Nós devemos ter consciência que grande parte delas tem origem do nosso comportamento, das nossas atitudes, na falta de amor e no próprio egoísmo da nossa vida atual. Se o comportamento e nossas atitudes estão relacionadas ao bem viver, ao bem querer e ao bem querer ao outro, nós devemos prestar bastante atenção nisso. Sabemos também que os males que nos afligem na vida atual são, vamos dar alguns exemplos, né? Orgulho, vaidade, a ganância, a prepotência. Precisamos mudar os maus hábitos, corrigi-los, pois sabemos que as consequências dos nossos atos podem perdurar por mais de uma vida. Aí Allan Kardec ele fala também 4 causas das vicissitudes na visão espírita. São elas: primeira, erros cometidos em vidas passadas. Segundo, erros cometidos na existência atual. Terceiro, maus hábitos. E a quarta, que eu achei também muito interessante, são as escolhas de provas para a evolução do espírito, que trata-se do período de preparação para voltar ao corpo físico. Antes de retornar à Terra, nós, no caso, né, concordamos com as provas que fazem parte da nossa jornada, ou da nossa caminhada, né? Então, existe um planejamento reencarnatório. Então, eu termino essa minha fala, que eu achei muito interessante esse tema de hoje, com a frase de Chico Xavier. Ele diz assim: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Denise, como é importante essas reflexões que você nos trouxe hoje. Por isso que muitas das aflições que passamos hoje não compreendemos. Não fizemos nada, mas as coisas não estão dando certo. Lutamos e não conseguimos conquistar. Aquela pessoa com quem nós convivemos, fizemos tudo o que podemos fazer e ela não gosta de nós. Só uma explicação: vidas passadas. Vamos pensar sobre isso. As vicissitudes de hoje são mais fáceis de ver, mas muitos de nós não enxergamos que prejudicamos a nós mesmos, com nossas ações desregradas, atos impensados às vezes, e por aí vai. Vamos refletir em nossas vidas e ver o que temos pensado e feito, principalmente neste momento. Socorro, Denise, muito bem pensado o que vocês falaram, porque o que nós fizemos hoje, vamos sofrer as consequências mais tarde. Voltando ao Evangelho, retomando a fonte dos males terrenos, reconhecerá que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens caem por sua própria falta? Quantos são as vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então, Nádia, é muito interessante esse trecho do Evangelho. Ele pede que, ao nos depararmos com os nossos males, que procuremos ver onde está a sua origem. Porque para tudo existe uma causa. Fazer o caminho de volta. Isso é muito importante para saber onde nós cometemos alguma falta que hoje nós estamos sofrendo as consequências. Pois é, Irandir. É algo que precisa ser feito e exige coragem para fazer. Porque vamos ver sempre que o motivo das nossas dores, angústias, tristezas foram causadas por nós mesmos. Muitas vezes não tivemos uma ação propriamente dita, mas nossos pensamentos criam muitas dificuldades para nós. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos, pois não precisa executar, mas pensando, causamos grandes danos para a nossa vida. Executando, então, maiores ainda. Vamos criar coragem e rever tudo o que fizemos durante o dia,
e saberemos o que vai vir pela frente. Então, Andina e Nandi, nós precisamos sim chegar à noite, refletir, meditar, né, do que a gente fez de certo, do que a gente fez de errado, para amanhã, no outro dia, a gente poder melhorar, né? Sempre está melhorando. Continuando a leitura do Evangelho, quantos desentendimentos, quantas disputas funestas e inúteis ter-se-ia podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? O sofrimento, Nádia, muitas vezes tem como origem o próprio homem. As aflições são, portanto, fruto das imperfeições humanas, consequência das escolhas equivocadas do homem durante a sua trajetória evolutiva. Nesse caso, falamos do padecimento de uma dor psicológica, que pode até virar dor física. As dificuldades no lar podem existir por motivos diversos. Tenho vários exemplos: casamentos provacionais, separações, traições, falsidades, decepções com o companheiro ou com a companheira, a ingratidão dos filhos, desrespeito de qualquer natureza, agressões físicas ou morais. Chegamos ao alcoolismo, né? A frigidez nas relações, comodismo, a intolerância, mau humor, filhos problema com drogas, né? Rebeldias, tendências viciosas, desvios sexuais, dificuldades de adaptação, uma lista enorme da qual alguns itens, de certo, tocam nossos corações de perto. E a gente quer saber e se pergunta, por quê? Qual a razão? Vontade de Deus? Capricho da providência? Não, são frutos de nossos atos. Uniões vantajosas financeiramente, ou como falam hoje, uniões de famosos, né? Com o desejo de fortuna e visão nas mídias, que só acarretam mais solidão e infelicidade. Não existe vida mais vazia do que a de querer sempre estar em evidência. Nunca será realmente preenchida. Criamos mágoas, vamos criar cobranças mútuas, trazendo a infelicidade. Só uma união com o objetivo de melhora moral, com ajuda real ao próximo, trará a felicidade real. Aquela que esquenta o coração, sabe? Tive contato com muitas pessoas famosas nessa minha vida, de altos cargos, que eram muito, mas muito infelizes. Desejavam voltar no tempo, mas como sabemos, é impossível. Só existe uma coisa a ser feita, é mudar o agora, mudar a nós mesmos nesse momento. Você disse bem, Ana Maris. Precisamos voltar ao tempo pelo pensamento e ver o motivo das nossas dores, ver o que estamos querendo para a nossa vida de agora em diante, porque não dá para voltar atrás e fazer o novo, mas o Chico Xavier disse que, para partir de agora, fazer um novo fim, escrever uma história melhor e viver bem, fazendo transformação, destruindo em si o orgulho e o egoísmo, que são os causadores das nossas mazelas. É verdade, sempre há tempo de mudar, né? Sempre a gente tem que estar refletindo, fazendo o nosso melhor. Erramos? Todo mundo erra, né? A gente está aqui para aprender. Mas aí é que vem, para aprender. E assim a gente vai seguir a nossa caminhada. Mas o importante é sempre estar se corrigindo. E agora vamos continuar com o Evangelho. Quantas doenças e enfermidades são a consequência da intemperância e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo, de toda a vaidade, que ressecam o coração e, mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e se afligem com sua falta de respeito e sua ingratidão. Nádia, é o que fazemos em excesso, por ignorância, vaidade, egoísmo e orgulho. São sentimentos dolorosos, são destrutivos, que temos que corrigir através do entendimento, de que devemos ser cometidos em todos os nossos atos, pensar, analisar antes de agir, saber o momento certo de que tomar as atitudes. Seguimos o caminho do equilíbrio. Um exemplo, as doenças acabam surgindo pelos nossos excessos. Não podemos comer tal comida porque nos afeta, mas não temos controle sobre nossa vontade. Não respeitamos os limites, daí resultam doenças e todos os vícios. Isso mesmo, Meire. Como nos diz o texto do Evangelho, quantas coisas desagradáveis acontecem por negligência nossa, por excesso de zelo com nossos filhos,
com a nossa vida. Vamos deixando as coisas acontecerem, achando que tudo está correto. E quando vemos, surgem as dificuldades. E aí passamos a lamentar as circunstâncias. Mas se não fôssemos indiferentes para com os alertas que a vida nos dá, seríamos mais felizes. Eu lembrei de uma frase, Denise e Meire, que é assim: tudo que é demais sobra, né? Minha mãe sempre falava isso, né? Então o excesso, a palavra excesso já fala, né? Então, comer demais não é bom, beber demais não é bom, beber nem é bom, que dirá demais, né? Mimar um filho demais não é bom, né? Que a gente acaba mimando e dando excessos para ele, né? Ele vai crescer egoísta, querendo tudo para ele, porque a mãe deu tudo, né? Não falou não. Enfim, então, a frase realmente, tudo que é demais sobra, corretíssima, né? A minha opinião, né? Continuando o Evangelho, que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a sua consciência. Remotem pouco a pouco a fonte dos males que o afligem e verão-se, na maioria das vezes, não pode dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. Pois bem, meus irmãos, se fizermos um exame completo de consciência e verificarmos as nossas atitudes ao longo desta encarnação, vamos descobrir que somos eternos responsáveis pelos nossos problemas atuais. Se antes de qualquer ação eu pensasse, eu raciocinasse, ouvisse meu anjo protetor e a minha consciência, com certeza eu teria uma vida muito mais tranquila. Eu vou exemplificar. Quando eu perdi o emprego no início da pandemia, a primeira pergunta que eu me fiz foi: e agora? O que eu devo fazer, meu Deus? Meu marido estava desempregado. Não tenho, né? A gente não tinha mais os pais a quem recorrer, né? Porque o primeiro lugar que a gente procura é a mãe e o pai. Eu vivia, né? Nossa família vivia de aluguel. Então, gente, uma vozinha veio e me disse assim: vá para onde te convidarem a morar e confie. Foi fácil? Não foi fácil a gente tomar aquela decisão, mas foi isso que a gente fez. Recebemos o convite, nos mudamos com tudo para a casa dos meus cunhados, saímos da capital, né? A gente morava em Belo Horizonte e fomos morar aqui no sítio, em São José da Lapa. Sem emprego, sem perspectiva, e estávamos, além de tudo, no meio da pandemia, quer dizer, no início ainda. Mas eu não esperei o dinheiro acabar para tomar essas decisões. Eu ouvi a minha consciência. E, gente, eu agradeço todos os dias por esta decisão. Nós fomos muito bem acolhidos e, graças a essa mudança, hoje eu trabalho em home office, nós construímos a nossa casinha e temos muito mais tempo para cuidar das nossas filhas. Meu marido se aposentou e mora aqui onde ele sempre sonhou, no campo, rodeado de mato verde e de passarinhos. E se eu não tivesse ouvido essa voz? Eu não quero nem imaginar as aflições que eu estaria passando nesse momento. E ouvindo o chamado de Jesus, eu estou aqui hoje, junto dos meus amigos, conversando sobre o Evangelho. A quem se deve, então, todas essas aflições, senão a nós mesmos? O homem é, dessa maneira, um grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, ele acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar o destino, a providência, a sorte desfavorável, enquanto que sua mais estrela, na verdade, é sua própria negligência. Ondina, é verdade. Às vezes, muitas das vezes, né, a gente não confia em Deus, né? Vai atropelando tudo e a coisa tá ali tão fácil, né? Se a gente parar, que nem você falar, escutar a voz, só a voz interior de Deus dentro do seu coração, muita coisa a gente teria resolvido, né? A gente vai atropelando tudo, se desesperando, né? Na nossa vaidade, no nosso egoísmo, achando que, né? Nunca a culpa é da gente, né? Não, imagina, não. Mas aí, enfim, você falou, né? Quando a gente para, escuta a voz de Deus, os caminhos se abrem, tudo dá certo na nossa vida, né? Continuando aqui o Evangelho,
Os males dessa natureza formam, certamente, um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, Nádia, Ondina, essas reflexões que vocês trazem nesse momento nos fazem alguns questionamentos. Como aperfeiçoarmos nossa moral e a questão intelectual, né? Quando a gente começa a pensar no como, a gente precisa necessariamente beber na fonte lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz alguns questionamentos aos espíritos. Na questão 115, Kardec pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Lá no final, lá mais adiante, na questão 780, Kardec ainda pergunta: o progresso moral acompanha sempre o intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, em seguida, ele continua perguntando aos espíritos: então, como pode o progresso intelectual engendrar ou formar o progresso moral? E os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Olha que importante esse ponto. Nesse sentido, quando desenvolvemos a capacidade entre discernir entre o bem e o mal, passamos a desenvolver as virtudes, a ética e todos os aspectos relacionados à autoconsciência. Então, respondendo, como fazer? Precisamos lembrar continuamente que o Evangelho de Jesus é o código moral dos cristãos, que se fundamenta na lei de Deus. E a moral que a doutrina espírita ensina é a de Jesus Cristo, razão que não há outra melhor. As orientações morais fornecem um auxílio para a construção e aplicação das normas de conduta coletivas e individuais, que podem ser utilizadas pelo ser humano, independentemente dos seus costumes, da sua religião, das suas tradições. Então, por esse motivo, a moral é sempre interpretada como o bem, como tudo que promove a melhoria integral do homem, ajustando-o à realidade na vida, independentemente de religião ou crença, ou até mesmo, na ausência destas, tornando-se uma pessoa de bem. Então, assim, pensando melhor sobre isso, para ser bom, precisamos vivenciar a lei de amor e nunca esquecer que o bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é tudo que se afasta dela. Para concluir essa reflexão, tem uma mensagem linda no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, né, psicografado, de Emmanuel, psicografado por Chico, que ele faz um convite ao bem. E eu vou trazer só um trechinho dessa mensagem. Ele diz assim: em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio, vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda gente ouve as requisições da natureza interior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aí, mais adiante, ele diz assim: no Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas.
E para completar, ele encerra: a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Muito bem colocado, Socorro. Precisamos fazer algo importante. Se todos nós analisarmos a nossa conduta, olhando para nós como olhamos para o outro, veríamos que temos o que mudar, porque criticamos o outro, mas não nos apercebemos que fazemos algo, às vezes, bem pior. Analisar o nosso comportamento é muito importante. É um ato de muita coragem. Façamos isso enquanto estamos aqui neste mundo, porque teremos que fazer no outro, queiramos ou não. E aí será muito mais difícil encarar a nossa realidade. Vamos mudar, esse é o conselho. Ana Maris, a minha mãe também sempre falava outra coisa, ela falava: Deus, que eu pague tudo que eu fiz de errado aqui na Terra. Aí ela sempre falava isso, que eu quero pagar o que eu tenho que pagar aqui, é verdade, né? Vamos consertar o que a gente fez aqui, né? Ou não ter que voltar, e ter, né? Mas é difícil, né? A gente fala, mas é difícil a gente olhar para nós e falar: olha, eu errei, olha, isso aqui eu não estou bem, é mais fácil olhar para o outro, né? Dizem também que quando a gente vê o defeito do outro, é porque nós estamos lá naquele defeito, né? Então, temos muito que aperfeiçoar mesmo, né? Eu falo por mim mesma, né? Estou falando eu, Nádia. Devolvo a palavra para a Undina. Obrigada, Nádia. Obrigada, Ana Torres. Meire, te convido agora para fazer a nossa prece final. Bom, vamos lá. Nesse mesmo sentimento, nessa mesma energia, né? Vamos agradecer ao Mestre amado, à equipe do plano espiritual. Agradecemos a oportunidade desse evangelho. Abençoe a todos nós e guarde nossos lares. Junto com a equipe Bezerra de Menezes, fluidifique nossas águas, que assim seja. Obrigada, Meire. Obrigada a todos os participantes do Evangelho e de todos aqueles que estão acompanhando em seus lares. E convido a todos para estarem presentes novamente semana que vem. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, no YouTube, Instagram, Spotify e Amazon Music. E você pode assisti-lo quando desejar e enviar aos seus parentes e amigos. Precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Que Jesus os abençoe e até a próxima segunda-feira, às 18 horas.